O timing dessa pesquisa não poderia ser melhor. Afinal de contas, Lula acabou de voltar lá da ONU, né, do evento da ONU, onde ele encontrou com Bill Gates e disse que basicamente ele acabou com a fome no Brasil, que a qualidade de vida aqui está melhorando, que a economia no Brasil está bombando. Será? O Quest acaba de soltar uma pesquisa, onde dentre as perguntas nessa pesquisa tem a pergunta de comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. E qual o resultado que essa pesquisa chegou? Para 55% dos brasileiros, o governo Lula é pior ou igual a de Bolsonaro. Esse é o dado trazido pela pesquisa Quest sobre o governo Lula. Para a imprensa, não poderia haver nada pior que o governo Bolsonaro. Achei interessante que o Mário Sabino, nesse momento, acertou em cheio, né? Para a imprensa, não poderia existir nada pior. Mas vamos lá na matéria. A maioria dos brasileiros não está satisfeito com o governo Lula, como mostra a mais recente pesquisa Quest, concluída em setembro. 1/3 dos cidadãos avalia negativamente, 1/3 acha o governo apenas regular e outro terço avalia positivamente. A pesquisa também indica que a maioria dos brasileiros acredita que o país está indo na direção errada, que a economia piorou nos últimos 12 meses e que, comparado a um ano atrás, o poder de compra diminuiu. Ai. Vamos lá. Quanto o emprego, a maioria acha que está mais difícil conseguir uma vaga, apesar de as estatísticas oficiais mostrarem que a taxa de desocupação encolheu. Eu fiz um vídeo mostrando como que o governo mente sobre esses números, né? A luz no final do túnel, desde julho, caiu de 52% para 45% a parcela dos cidadãos que disseram que a economia vai melhorar. Ou seja, a maioria da população percebe que a economia vai piorar. E subiu de 27% para 36% os que afirmam que ela vai piorar. O dado que deve estar mais doendo no Palácio do Planalto, contudo, é que despencou o número de brasileiros que acham que o governo Lula é melhor do que o de Jair Bolsonaro. Em julho era 51%. Agora são apenas 38% que acham que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Olha só, cara. No mesmo intervalo, aumentou sobremaneira a parcela dos que acham os dois iguais, de 8% para 22%. Já a porcentagem de brasileiros que consideram o governo Lula pior que o governo Bolsonaro oscilou de 36% para 33%. Em fevereiro era de 27%. Da perspectiva da imprensa e da cúpula do Poder Judiciário, não poderia haver nada pior que o governo Bolsonaro, pois a maioria dos brasileiros, 55%, acha que o governo Lula é pior ou igual ao seu antecessor. Fato tão mais interessante porque o atual presidente não teve que enfrentar pandemia e o antigo presidente continua a ser pintado como se fosse a encarnação do Beelzebub. É isso que é interessante, né? O Bolsonaro teve que enfrentar uma pandemia, teve que enfrentar o STF todos os dias. O Lula está com tudo ao seu favor, comprou grande parte do Congresso e a população percebe ele como sendo pior que o Bolsonaro. Para completar a diversão, de acordo com a pesquisa Quest, no país em que o Twitter foi censurado, aumentou um pouco o número de pessoas que se informam sobre política pela TV e por portais, blogs e sites de notícias. Todos muito imparciais. E diminuiu bastante a quantidade dos que se mantêm atualizados a respeito desse magnífico assunto pelas redes sociais. O grande mal do século. Então nós temos uma situação onde eles se esforçam, assim, não medem esforços para tentar colocar o Lula como sendo o grande salvador do Brasil, mas a verdade é que o povo brasileiro percebe que ele está sendo pior que o Bolsonaro, mas não é só isso, né? A percepção da economia está indo mal, não só da economia ter piorado, do desemprego está diminuindo, e é por isso que a gente vê isso aqui constantemente nas redes sociais, né? O cara coloca fazendo campanha pro Lula, depois que o Lula ganha, o que ele fala? Mercado tudo caro, farmácia tudo caro, sacolão tudo. Essas aqui são as pessoas que se arrependeram, né? Ó, já vou avisando, fiz o L, estou profundamente arrependida. A única coisa que o Lula fez foi trazer o Brasil para a comunidade internacional. O resto está um lixo. 1 quilo de cebola, R$13. Não voto. Fiz o L, nossa, eu sou Lula faz uns 12 anos, mas assim, nada baixa, cada vez tudo caro. Tudo reclamando, ó. Aqui defendendo o Lula, essa Rejane Barros, aí logo na sequência a Rejane. Alguém desenha para eu ver se eu entendo. Se o Brasil agora é a 8ª economia do mundo, por que os preços das coisas estão insustentáveis no supermercado? Cada vez que a gente vai, está tudo mais caro. Ou que arrependimento de ter votado nesse filho da puta do Lula. Ah, mas votaria no Bolsonaro? Aí a outra. Papai Lula
Logo na sequência, ela vai lá, né, gastar o dinheirinho dela, e o que ela percebe? Tá tudo caro no mercado, tudo caro na farmácia, tudo caro no shopping. Tá tudo caro em qualquer lugar, meu amigo. O Haddad taxou tudo. Você queria o quê? Então, o número de pessoas que estão profundamente arrependidas de ter votado no ladrão, né? Aí, ó, outra aí, fez campanha pro Lula em 2022, na venda data, e aí detesta, fala isso, mas mercado tá mais caro agora na época do Lula do que na época do Bolsonaro. Tem que admitir, né, que ele tá tudo mais caro, realmente. Então, assim, o número de pessoas arrependidas não para de crescer. As pesquisas mostram que o povo se arrependeu. Tá todo mundo querendo o Bolsonaro de volta, né? O ex mais amado, mais benquisto da história do Brasil. Agora nós vamos lutar para colocar ele elegível novamente, anistia aos prisioneiros do 8 de janeiro, e nós vamos resgatar esse Brasil. Não percam as esperanças, não parem de orar por nós, porque, sinceramente, a gente só consegue ficar de pé por causa de tanta oração que vem em nossa direção. Nós vamos acabar com essa ditadura, nós vamos tirar o Lula da presidência, e dessa vez com muito mais experiência, com políticos de direita muito mais preparados, para a gente poder, nas próximas eleições, ganhar, e não só isso, fazer o melhor presidência que o Brasil já teve. Um abraço.